Também então vamos implementar aqui agora o método que vai cadastrar os itens, tá? Esses métodos aqui, o onCreateOptionsMenu e o OptionsMenu, por enquanto nós não vamos utilizá-lo, tá? Public void cadastra item. Aqui também precisa receber uma view como parâmetro, tá? No caso vai ser um botão que vai chamar esse método, ok? Vamos criar aqui um bloco try-catch. Exception. Ok. Então vamos lá. O que nós precisamos para cadastrar um item? Tá? Então aqui, ó, nós precisamos do nome, da descrição, valor, a URL da imagem, a categoria, tá? O que é obrigatório aqui? Na verdade, o obrigatório é o nome, categoria, tá? O restante, o valor também é importante que seja obrigatório. Aqui na base de dados, nessa definição, aqui no modelo, no DER, não tem definido quais são os itens obrigatórios, tá? Mas nós vamos definir quais são esses itens obrigatórios lá no código mesmo. Então vamos lá. Primeiro, a categoria, tá? Então, o item, ele obrigatoriamente tem que ter uma categoria. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, spinner, tá? E vou verificar qual o item da categoria que foi selecionado, ok? Como é que eu faço isso? Spinner.get selected item position, ok? Esse cara aqui, ó, opa, esse cara aqui vai retornar a posição do item que foi selecionado, tá? Se eu pressionar aqui o Ctrl Q, nós temos aí a documentação. Então, a posição, o array inteiro com a posição, começando em 0, ok? Ou então ele retorna aqui uma posição inválida, caso o item não esteja selecionado, tá? Então, ele seleciona começando em 0, ok? Aqui nós definimos também começando em 0, ok? Na verdade aqui, ó, o valor default está como 0, e aqui nós temos a entrada como 0, tá? Vamos fazer o seguinte, agora vamos aqui criar essa nossa classe, essa constante, tá? Justamente para evitar esses problemas, ok? Então vamos lá. Aqui em cardápio, eu vou criar aqui uma classe, constantes. Constantes. Ok? E vou definir então algumas constantes. Public, final, static. No caso lá é int, tá? Categoria. Entrada. Esse cara aqui vai ser o 1. Categoria. Prato. Principal. Categoria. Sobremesa. Aliás, aqui. Vamos colocar bebida. Sobremesa. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Vou criar aqui uma categoria
não definida. E no caso vai ser o 0. Ok? Bom, agora sim. Se for entrada, então nós vamos definir aqui, ó, esse cara como constantes. Constantes, ponto, categoria, entrada. Ok? Agora fica mais fácil aqui até para identificar. Aqui no caso, categoria não definida. Aqui, categoria sobremesa, tá? Aqui, categoria bebida. Categoria prato principal. Ok? Então assim fica melhor, né? Fica mais legível também aqui o nosso código. Tá? Então quando nós precisarmos aqui definir outras constantes, nós incluímos aí nessa classe. Bom, então vamos lá. Então aqui nós vimos que ele retorna a posição, sendo que começa em 0. Tá? Então aqui a posição 0 é uma entrada. A posição 1 é o prato principal. A posição 2 é a bebida. A posição 3 é sobremesa. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos alterar, justamente ali para facilitar. Esse não definido eu vou colocar aqui como 4. Aqui 0. Aqui 1, 2 e 3. Ok? Lá no cadastro item activity, nós temos aqui, ó, constantes, ponto, categoria entrada, categoria, prato principal, bebida, sobremesa. Ok? Então, 0, 1, 2, 3, tá? O 4 vai ser o não definido. Então aqui, ó, nós já podemos definir diretamente a categoria pelo objeto selecionado, tá? Então, se estiver na posição 0, vai ser a entrada. Na posição 1, prato principal e assim por diante. Ok? Para facilitar aqui, vamos criar aqui, ó, um objeto item cardápio. Não é esse cara aqui que eu queria, é esse aqui. Item, tá? New item cardápio. Ok. O que eu vou fazer aqui? Ao invés de criar aqui um outro objeto, eu vou definir aqui como a categoria desse cara como sendo aqui o item selecionado, tá? Agora vamos pegar os outros dados, tá? Edit text, edit nome, edit text, find view by id, r.id. Qual que é o id do edit text que nós temos aqui para informar o nome? Ó, é o edit text mesmo, tá? Edit text, ok? Agora vem aqui, ó, item.set nome, edit nome, ponto, get text, ponto, to string, ok?
Eu tenho que fazer aqui uma verificação para saber se o usuário informou esse nome, tá? Item.getNome.exempt, ou seja, se o usuário não informou o nome, o que eu vou fazer? Edit nome.setError informe o nome. Olha só, aqui nós estamos informando, tá, uma string diretamente no código. O que não é muito interessante, tá? O que é interessante fazer aqui? Chamar uma string, definir um recurso de uma string aqui, ok? Então o que nós teríamos que fazer aqui, por exemplo? Eu vou definir aqui, ó. Eu vou abrir aqui Saba project, tá? Values string. E agora vou criar aqui, ó, uma nova string. No caso será mensagem nome, informar nome. Nome. O nome deve ser informado. Ok? E aqui, na minha activity, o que eu vou fazer? Eu vou pegar r.string.mensagem informar nome, tá? Só que aqui, ó, eu estou passando um inteiro, o ID do recurso, tá? E como é que eu faço para definir a string e não para pegar a string que está definida nesse ID de recurso? Eu vou utilizar aqui, ó, o método getResources, tá? Aqui da activity .getString, certo? E aqui eu posso passar como parâmetro o ID do recurso, ok? Excluir aqui mais um parêntese, ok? Esse método getResources, ele é aqui da activity, tá? Então dessa forma aqui, ó, você está definindo uma string para esse cara aqui através desse recurso. No caso aqui, ó, o nome deve ser informado, ok? Vamos voltar aqui, cadastra item activity. Agora nós temos que pegar aí o outro campo, né? No caso é o campo valor e também o campo descrição, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se esse nome aqui não for informado, vai ser setado o erro lá desse campo, tá? Vai ser mostrado aí uma mensagem para o usuário. E agora que eu vou forçar uma exception, tá? Para que esse procedimento aqui seja abortado. Throw new exception, ok? Bom, então vamos lá. Vamos agora pegar o valor, tá? No caso, o valor nós temos que ver aqui qual que é o ID desse cara. Edit text 2, tá? Isso aí, para poder facilitar na hora aqui de desenvolver a aplicação, é bom alterar esses IDs, tá? Mas eu não vou fazer esse procedimento aqui para não ficar muito repetitivo, ok?
pegando esse valor, nós vamos definir aqui, ó, o valor edit valor.getText, tá? No caso aqui, ó, nós temos que fazer o seguinte. Esse cara aqui, nós temos que fazer uma conversão. Value of .toString, ok? E no caso aqui, ó, pode ser que ocorra uma number exception, tá? Então eu vou incluir aqui outra cláusula catch, tá? Number format exception, ok? Caso ocorra esta exceção, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir aqui, ó, o set error. Opa. No caso, está dando um erro aqui, é porque essa variável foi criada aqui dentro, tá? Vamos buscar aqui novamente. Só que é o edit valor. E agora eu vou definir aqui outra string. Mensagem valor inválido. Valor inválido. Ok? Então aqui, ó, mensagem valor inválido. Ok. O outro item que nós temos que buscar é a descrição, tá? Vou fazer o seguinte, vou copiar esse cara aqui. Agora é o edit descrição, que no caso lá provavelmente vai ser o edit text 3, tá? É esse cara aqui mesmo. Então vamos lá. Agora setar a descrição. Ok. Se a descrição for vazia, então eu defino o erro dele, tá? Só que agora é outro. Informa descrição. A descrição deve ser informada. Opa. Ok. Cadastra item activity. Bom, então vamos lá. Aí primeiro eu verifico se os valores obrigatórios foram informados, tá? Logo depois eu vou cadastrar esses itens, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro método, private void cadastra, tá? Para poder realizar esse procedimento. Ok? Isso aí nós vamos fazer então no próximo vídeo.